Diedros. Esse é o nosso tema desse vídeo. Bom, nós podemos ver aqui nesse dispositivo que nós temos quatro regiões definidas pela interseção de dois planos. Nós temos aqui um plano vertical em azul e um plano horizontal em verde. A interseção entre esses dois planos a gente chama de linha de terra, que é uma feição muito útil e importante em geometria descritiva. Sem a linha de terra não tem conversa, mas mais para frente a gente vai ver isso direitinho. Bom, como eu disse, nós temos quatro regiões definidas pela interseção desses dois planos, pelo plano vertical e o plano horizontal. No sentido anti-horário, a partir aqui do quadrante nordeste, nós temos o primeiro diedro, no quadrante noroeste nós temos o segundo diedro, no quadrante sudoeste o terceiro diedro e no quadrante sudeste o quarto diedro. Então, esses diedros são quatro regiões definidas pela interseção desses dois planos, né? Os nossos pontos e as nossas retas, enfim, todas as feições que a gente representar em geometria descritiva, elas vão estar posicionadas em um ou mais diedros desses quatro diedros. A partir disso, né, já que a gente caracterizou o que é um diedro, que é uma dessas quatro regiões do espaço tridimensional definida pela interseção desses planos, nós temos dois atributos inerentes a objetos geométricos que a gente for representar em geometria descritiva. Então a gente vai, como exemplo, vai utilizar pontos. Por exemplo, o ponto 1, ou esse ponto A1, aliás. O ponto A1, ele tem uma determinada distância do plano horizontal e uma determinada distância do plano vertical. A distância do ponto A1 para o plano horizontal a gente chama de cota. E essa cota do ponto A1 a gente pode ver que ela tem valores positivos. Por que valores positivos? A gente pode pensar esses planos como que definindo uma espécie de sistema cartesiano, onde nesse sentido a gente vai ter os valores positivos, né, crescendo em altura, e nesse sentido os valores positivos também crescendo no outro atributo que a gente chama de afastamento. Então a cota ela é nada mais nada menos do que a altura que o ponto A1 tem do plano horizontal, ou distância, né? Porque a gente vai ver depois que essa cota ela pode ser negativa. Aqui no caso ela é positiva porque nesse sentido nós temos os valores positivos. Nessa direção aqui da esquerda para a direita a gente tem os valores positivos a partir dessa origem. Então o ponto A1, que é localizado no primeiro diedro, ele tem cota positiva e afastamento positivo. E essa é uma característica intrínseca às feições que são representadas no primeiro diedro. Elas possuem cotas positivas e afastamento positivo. Por sua vez, um ponto que seja representado no segundo diedro, ele vai possuir também, de acordo com a nossa representação aqui, a gente vai ver que são cotas positivas, né? Lembrando, cota é a altura ou a distância que o ponto tem do plano horizontal. Então, as cotas de um ponto que esteja no segundo diedro, elas são positivas. E o afastamento, por sua vez, ele já é negativo. A gente vê que ele cresce na direção dos valores negativos, né? Ou seja, ele decresce. Então, a partir da origem, a gente vê que da direita para a esquerda os valores cada vez são maiores, que é a direção dos valores negativos, lá no plano cartesiano. O raciocínio é o mesmo. Então, um ponto que esteja no segundo diedro, ele vai ter como característica cota positiva e afastamento negativo, de acordo com a nossa representação. A gente pode ver, as cotas crescem na direção positiva e o afastamento, que é a distância do plano
para o plano vertical, elas decrescem, né? Elas são cada vez mais negativas. Um ponto que esteja no terceiro diedro, que é o nosso ponto PA3, esse ponto a gente já vê aqui de cara que ele possui afastamento como característica, afastamento negativo. A gente vê que cada vez mais os valores da direita para a esquerda estão ficando cada vez mais negativos, né? Então a distância do ponto 3 para o plano vertical, ela é dada em valores negativos. Por sua vez, um ponto que seja no terceiro diedro, ele vai possuir cotas negativas. A gente pode ver que ele está abaixo do plano horizontal, né? Então são cotas negativas. Esses valores crescem no sentido negativo a partir da origem do nosso eixo cartesiano aqui. Então, um ponto que esteja no terceiro diedro, ele é definido a partir de cotas negativas e afastamento negativo. E isso vai se estender para outras feições também, à medida que a gente for caminhando com outros assuntos. Para terminar, nós temos um ponto aqui que esteja no quarto diedro, é o ponto A4. Ele vai ter como característica afastamentos positivos, né? Lembrando mais uma vez, o afastamento é a distância do ponto para o plano vertical. Então, o afastamento dele é positivo, como a gente pode ver na nossa representação. E as cotas são negativas, né? Que é o quanto ele dista do plano horizontal. Pode ver aqui pela nossa representação que os valores estão na direção do negativo. Então, com isso a gente fecha as características das nossas feições. Uma feição que esteja no primeiro diedro, ela possui cotas positivas e afastamentos positivos. Uma feição que esteja no segundo diedro, ela possui cota positiva, né, que é a altura positiva, e o afastamento negativo. E uma feição que esteja no terceiro diedro, ela possui cota negativa e afastamento negativo. E por fim, uma feição que esteja no quarto diedro, ela possui cota negativa e afastamento positivo. Então é isso. Dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo, por gentileza, e até o próximo vídeo.